Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Pode abaixar um pouquinho, por gentileza? Josué, capítulo 14. Deixa aberto aí, que nós vamos ler alguns versos e também vamos visitar alguns textos do livro de Números também. Mas hoje pela manhã eu já antecipei o que gostaria de compartilhar com os irmãos, ou que Deus colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu tenho total convicção que todos que aqui estão, uns com maior, outros com menor expectativa, mas todos nós temos expectativas com relação ao ano de 2024. Alguns já iniciaram aí a busca de sonhos e projetos, outros estão em busca de que sonhos, projetos, planos, eles possam ser concretizados. E olhando para a vida de homens e mulheres que estão registradas aqui nas Escrituras Sagradas, homens e mulheres que se relacionavam com Deus, podemos ver claramente que Deus tinha para a vida deles coisas novas. Deus fez na vida deles coisas grandes. Deus operou na vida desses homens e mulheres coisas extraordinárias. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Experimentando coisas novas, mas boas, né? Que tem coisa nova que não é tão boa. Coisas novas, coisas grandes e coisas extraordinárias com Deus, ou de Deus. E o texto que nós vamos ler, acho que nos ajuda muito, porque é um texto que fala da experiência, principalmente de dois homens, de Josué e Calebe. E é claro que poderíamos olhar para esse texto e ver como atores coadjuvantes o povo de Israel. Então, o que precisamos fazer para experimentar coisas novas, grandes e extraordinárias? Aqui eu encontrei um caminho, não o único caminho, mas encontrei um caminho para que venhamos a experimentar coisas novas, grandes e extraordinárias com Deus. Veja lá. Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Verso 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu? Josué o abençoou
e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. O que eu e você precisamos fazer para experimentar as coisas novas, grandes e extraordinárias de Deus? Bom, olhando para esse texto, especialmente para a experiência de Calebe, ao tomar posse da promessa, tomar posse daquilo que Deus havia lhe dito, ainda na época de Moisés, porque o povo de Israel agora está sob a liderança de Josué, Moisés já havia partido. A primeira lição que eu destaco é que para experimentar as coisas novas de Deus, é preciso coragem. Quando a gente se depara com o discurso de Calebe, e principalmente no verso 11, a Calebe vai dizer, olha, eu estou com o mesmo vigor, a mesma disposição, eu tenho a mesma força de que tinha há 45 anos atrás. Imagine você, manter essa disposição, manter esse vigor, manter essa coragem ao longo de 45 anos. Porque o que aconteceu há 45 anos atrás, quando poderíamos dizer que Calebe ainda era um jovem senhor, com 40 anos de vida, tendo em vista que as pessoas daquela época viviam quase 100 anos, ou um pouquinho mais. Bom, há 45 anos atrás, Deus então orienta Moisés que ele escolhesse 12 homens, um de cada tribo, um líder que era chamado de príncipe, para que esses homens pudessem se reunir e ir até a terra que mana leite e mel, trazer um relatório daquela terra. Então, o que a gente chama de espias. E dentre esses 12 homens estava Josué e Calebe, que por sinal foram os únicos, Josué e Calebe, que encorajaram o povo a adentrar a terra prometida. Os outros 10, eles trouxeram lá provas cabais, né? O texto diz que um cacho de uva, para ser carregado, era preciso 2 homens. Então, os outros 10 falaram, olha, a terra é maravilhosa, a terra é espetacular, a terra realmente é uma terra que mana leite e mel, mas essa terra não é para nós. Como se eles pudessem anular a promessa de Deus, como se eles pudessem anular a palavra de Deus que havia prometido a eles quando os tirou do Egito, da escravidão, e os conduziu até aquele momento. E olha que eles estavam muito próximos a adentrar a terra prometida, eles estavam ali na fronteira. E os espias então foram, os 12, mas os 10 falaram, não tem jeito. Mas passados 45 anos, a coragem de Calebe parece que aumenta, e a disposição dele em lutar pela terra, que era a terra de Kiriat Arba, e o texto que nós lemos diz que ali haviam homens que eram considerados gigantes, e o Arba era o maior dos gigantes. Imagine o povo de Israel, que era um povo pacato, não era um povo de guerra, não era um povo de batalha, era um povo do contexto agropastoril, cuidava de rebanhos e cuidava da terra. Mas está lá Calebe, cheio de coragem, está lá Calebe, cheio de disposição para tomar posse da terra prometida, para experimentar de uma coisa nova. E só experimenta coisas novas, ou só vamos experimentar coisas novas se tivermos coragem, se tivermos disposição, se tivermos ousadia. Porque Deus deseja fazer coisas novas na sua vida. Deus deseja fazer coisas novas em minha vida. Deus deseja fazer coisas novas
em nossas vidas. Assim como Deus prometeu na época do profeta Isaías, que faria com o povo de Israel. Veja lá Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Isaías 43, verso 18 e 19. Diz assim: palavras do Senhor na época do profeta Isaías, mas palavras do Senhor para a sua vida. Você que é um crente em Cristo Jesus do século 21. Você que está ouvindo essa mensagem. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela não está, ou melhor, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Estou fazendo uma coisa nova. Talvez o que eu vou falar para os irmãos seja uma obviedade, mas nem sempre as coisas óbvias nós conseguimos colocar em prática e ter em mente que é preciso, para que venhamos a experimentar coisas novas, esquecer as coisas velhas, deixar as coisas antigas. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de lhe chamar a atenção. Porque talvez eu e você não estejamos desfrutando das coisas novas que Deus tem para nós, porque estamos presos, estamos acorrentados, estamos literalmente amarrados ao passado. Quer ver alguns exemplos? O que nos impede de talvez desfrutar das coisas novas que Deus tem para nós e que para isso nos falta coragem para rompermos com o passado, com as coisas do passado, sabe o que é? Pecado. O pecado, os nossos erros, muitas vezes, e eu diria na maioria das vezes, ou talvez todas as vezes, hão de nos impedir de desfrutarmos de coisas novas de Deus. E aí, já que iniciamos o ano, e é uma ótima oportunidade para traçarmos alvos, planos, metas, vislumbrarmos novas conquistas, tenha em mente que você, em vez de ter a disposição para pecar, porque às vezes nós temos muita coragem para pecar, muita ousadia para fazer o que é errado, mas não temos essa mesma ousadia, essa mesma coragem para abandonar aquilo que está errado, para largar aquilo que está impedindo que venhamos a desfrutar das coisas novas de Deus. E eu gostaria de lhe sugerir que nessa noite você deixasse os erros, os seus pecados no passado, com coragem, abandonando tudo aquilo que você bem sabe que desagrada a Deus. Mas também, talvez, eu e você precisemos abandonar as feridas e os ressentimentos do passado. Porque muitas pessoas, e olha que eu conheço bastante gente, e posso lhe dizer isso com muita segurança, que muitas pessoas deixam de desfrutar de uma alegria no presente por causa de feridas ou ressentimentos do passado. Talvez hoje seja o dia de você experimentar de uma alegria nova, de um prazer novo, de uma vontade nova de viver e de celebrar a vida, abandonando as feridas do passado, as mágoas do passado, os ressentimentos do passado. Isso, ou fazendo isso, você há de experimentar coisas novas. Um novo viver, uma nova vontade de viver, porque é isso que Deus quer para a gente. Porque Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em toda a sua plenitude. E se porventura há algo que esteja atrapalhando você de
viver essa vida em toda a sua plenitude, sabe o que você deve fazer? Ter coragem para lançar fora. Mas, sabe, queridos, há uma outra coisa que também me deparo, e eu luto, às vezes, contra isso também, contra não apenas os meus erros e pecados do passado, porque a gente tem erros e pecados de estimação, né? Que passa ano, termina o ano, entra o novo ano, eles estão conosco. E quando nos apercebemos, já estamos cometendo-os. Mas não apenas abandonar os erros e pecados do passado, ou deixar no passado, não apenas abandonar as feridas e ressentimentos do passado que estão me impedindo de ser feliz no presente, mas também eu e você talvez precisemos abandonar uma vida medíocre do passado. Medíocre é mediana, né? Aquela vida ali, ou uma vida abaixo da mediocridade. Mas aí talvez você possa falar assim, pastor, qual é o critério? Qual é o caminho, então? Bom, o povo de Israel, uma das marcas daquele povo, além da desobediência, sabe o que era? Veja lá Números, capítulo 14, verso 2 e 3, por favor. Eu vou ler também na Nova Versão Internacional. Uma coisa nova que eu estou orando ao Senhor para que a gente experimente, quem sabe ainda esse ano, é não sentir mais esse calor que tem aqui na frente, né? Então, para que a gente experimente um novo clima, né, mais tranquilo, sem alguém falou assim, pastor, uma criança aqui da igreja falou, pastor, falou para a mãe, né? E mãe, o pastor está com a pizza, toda vez que ele prega, ele fica com a pizza debaixo do braço. Então, a pizza já deve estar surgindo aqui, né? Mas vejamos lá, Números 14, verso 2 e 3. Diz assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha aí, queridos. Olha o passado batendo a porta e eles não tendo coragem de abandonar o passado. Queriam voltar para o Egito. Egito, lugar de escravidão. Egito, lugar de exploração. Egito, lugar de sofrimento. E é para lá que eles queriam voltar. Então, se há uma outra coisa muito presente no povo de Israel e que a gente precisa tomar cuidado, como povo de Deus do século 21, como povo de Israel do século 21, é não cair na armadilha da desobediência e da murmuração. O povo murmurava, dia sim, outro também. A versão que eu li diz lá no verso 2: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Uma das características que faz com que eu entenda que Moisés é para mim, né, o melhor, com exceção de Jesus, mas Moisés para mim é o melhor referencial de líder que eu tenho nas Escrituras Sagradas, é essa capacidade que ele tinha de suportar. É bem verdade que em alguns momentos ele explodia como ser humano, mas na maioria das vezes ele suportava a murmuração daquele povo. Era um povo que só vivia a reclamar. O povo agora, como se não bastasse, queria voltar a ser escravo. E aí a gente pode ver
o quanto o medo é nocivo, o quanto o medo nos aprisiona, o quanto o medo nos impede de desfrutar das coisas novas que Deus tem para nós, das coisas novas que Deus tem para a vida da nossa juventude, dos nossos jovens, das coisas novas que Deus tem para a vida dos jovens casais, das coisas novas que Deus tem para os irmãos mais experientes, independente da sua faixa etária, independente da área da sua vida. Talvez no seu relacionamento conjugal, pastor, mas eu já tenho 30, 40 anos, não há coisas novas para experimentar? Sim. E Deus tem coisas novas para experimentar, para que você venha experimentar. Mas talvez seja preciso a gente abandonar a nossa zona de conforto. Talvez a gente tenha que ter coragem para dizer, não, desse jeito aqui eu não quero mais, eu quero algo melhor. Eu quero experimentar algo mais prazeroso. E o nosso Deus, ele tem poder para fazer isso. Caleb deixou o passado no passado. Caleb é um exemplo e um bom exemplo da possibilidade que todos nós temos, independente da faixa etária, de experimentarmos as coisas novas de Deus. Caleb ousou, Caleb saiu do lugar comum, Caleb saiu da sua zona de conforto, Caleb não teve medo, Caleb aceitou o desafio de Deus para a sua vida. Assim como Josué. Quando Josué assume a liderança do povo de Israel, no lugar de Moisés, o que Deus diz para ele, para Josué, dentre algumas coisas? Ser forte e corajoso. Talvez seja isso que Deus esteja falando com você, olha, há muito tempo. Desde o ano passado ou dos anos passados. Filho, filha, tenha coragem. Quer experimentar coisas novas com Deus e coisas novas de Deus. Tenha coragem de deixar o passado no passado e enfrente os desafios do presente para desfrutar das coisas novas que Deus tem para você. Seja ousado, seja ousada. Mas ainda, a segunda lição que eu vejo aqui, se eu desejo experimentar coisas novas, grandes e extraordinárias em minha vida, eu entendo que, assim como Caleb, eu preciso perseverar. Se você voltar lá em Josué, capítulo 14, o verso 8, o texto vai dizer o seguinte: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Quer experimentar coisas grandes? Persevere. Caleb e Josué, eles infelizmente vêm toda uma geração daqueles que tinham 20 anos para cima, na época em que eles foram espiar a terra. Durante 40 anos, toda uma geração foi morrendo no deserto. Então, ao longo de 45 anos, tanto Josué e Caleb, eles perseveraram. As expectativas deles com relação a tomar a terra prometida continuavam as mesmas. Eles, assim como os outros 10 espias, eles tinham noção que ali era uma terra que habitava gigantes, habitava muitos povos. E dentre elas, a terra de Kiriat Arba, que foi a terra que Deus concedeu a Caleb, era uma terra que ali havia o maior dos gigantes, a turma mais forte, a turma mais alta. Mas aí o que acontece, queridos? Que também parece uma frase comum, né? Não olhe para os seus problemas, mas olhe para o Deus que tem poder de resolver todo e qualquer problema. Foi isso que Caleb fez. Caleb não ficou preso a olhar aqueles homens que eram mais fortes do que ele. Sim. Eram mais poderosos do que ele. Sim. Talvez tinham armas de guerra,
muito mais sofisticadas do que ele. Mas Calebe olhou para um Deus que é maior do que qualquer gigante. Olhou para um Deus que tem poder de vencer todo e qualquer arsenal. E aí, queridos, é muito significativo a gente ver o discurso dos espias e o discurso de Calebe. Veja lá, Números capítulo 13, verso 31, 32 e 33. Olha o discurso dos espias. Aí, os irmãos perceberam que eu estou visitando não apenas o momento de Calebe aqui em Hebrom, mas voltando a 45 anos atrás. E esse texto remonta a 45 anos atrás da experiência dos espias vindo da terra prometida. Olha o discurso dos 10 espias. Diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Olha o veredito dos 10 espias. Não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Não poderemos subir. Aí o verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, eles estão relatando uma realidade, é fato. Aquela turma que habitava a terra onde eles foram espiar era gente muito forte. Aí o verso 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Tem um autor que vai escrever sobre essa passagem e vai dizer que o que acometeu os espias, e infelizmente, eles conseguiram contaminar o povo, porque a partir do discurso desses 10, o povo se revoltou contra Moisés e queria voltar para o Egito. Eles foram acometidos, Perside, da síndrome de gafanhoto. Se acharam menores demais, se acharam pequenos demais, se acharam inferiores demais. Como se Deus fosse tirá-los da terra do Egito, conduzi-los até aquele momento e fazer com que eles sucumbissem, com que eles caíssem diante daqueles homens. Esse é o discurso dos 10 espias. Está muito claro. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte demais para nós. Talvez eu e você não estejamos desfrutando das coisas grandiosas que Deus tem para nossas vidas, porque também fomos acometidos pela síndrome de gafanhoto. Esse desafio é grande demais. Essa prova é difícil demais. Esse relacionamento é complicado demais. Não tem jeito, não tem solução. Não vou conseguir, ou não vamos conseguir. Mas vejamos o discurso de Josué e Calebe. E eu fiz questão de inverter, porque no texto, primeiro vem o discurso de Josué e Calebe, e depois vem o discurso dos 10 espias. Mas o discurso de Josué e Calebe está em um verso. No verso 30 de Números capítulo 13. Diz assim: então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é o discurso de Calebe. Vamos subir, vamos conquistar, vamos garantir essas coisas grandes
que Deus tem para nós. Vamos experimentar essas coisas grandiosas que Deus tem para nós. Essa terra maravilhosa que Deus reservou para nós, ou que Deus preparou para nós. E sabe, queridos, o povo que habitava a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel, aquele povo que habitava aquela terra era mais forte que o povo de Israel, mas não era mais forte que o Deus do povo de Israel. Talvez você esteja enfrentando situações, esteja diante de desafios, esteja diante de projetos e de planos que, humanamente falando, são impossíveis de serem realizados para você, mas não para o Deus a qual você serve. Para você, mas não para o Deus que está à frente de você, que trabalha por você. Quero lhe dizer nessa noite que não apenas Deus tem coisas novas para a sua vida, para a sua família, mas Deus tem coisas grandiosas para a sua vida e para a sua família. Talvez o que eu e você precisemos fazer é perseverar, como Josué e Caleb fez. E por último, e não menos importante, se desejamos experimentar coisas extraordinárias de Deus, é preciso confiar. E aí eu quero lhe convidar a abrir lá em Josué capítulo 14, verso 14. Olha o que diz o texto. Diz assim: por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Perseveraram em seguir ao Senhor, ao Deus de Israel. Caleb confiou integralmente e incondicionalmente no Senhor. Sabe qual a impressão que eu tenho, queridos? É que quanto mais os anos passavam, mais Caleb aumentava a sua fé no Senhor. Quanto mais o tempo passava, mais amadurecida a fé de Caleb se tornava. Como eu disse, da geração de Josué e Caleb, dos que tinham 20 anos para cima, apenas eles experimentaram o extraordinário de Deus. Imagine, você está agora diante de uma nova geração em que, passados 45 anos, os seus contemporâneos já não mais estão ali. Sabe por quê? Porque eles não confiaram no Senhor. Porque eles não entenderam que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. E Josué e Caleb, junto com a sua família, são os remanescentes daquela época, lá daquela geração que, infelizmente, foi influenciada pelos 10 espias. E aí você pode falar assim: ah, pastor, mas esse povo nunca experimentou coisas extraordinárias de Deus. Não, não é verdade. Porque ao longo da peregrinação, ao longo da jornada do povo à terra prometida, aquele povo experimentou coisas extraordinárias da parte de Deus. Vamos tentar relembrar algumas rapidamente? A primeira coisa extraordinária se deu quando ainda o povo estava no Egito. As 10 pragas, culminando na morte de todo o primogênito. Não foi uma coisa extraordinária? Será que Deus não era digno de crédito? Deus não era digno de toda confiança? Deus não era digno deles colocarem a vida sobre os cuidados dele? Um Deus que os livrou lá do Egito. Mas aí continua. Se a gente fizer rapidamente uma retrospectiva, então a experiência da morte dos primogênitos
depois a experiência da travessia do Mar Vermelho, porque Faraó, então, irado, revoltado, indignado, vem, então, para liquidar, para acabar, para dizimar com o povo. E Deus abre o mar. E a Bíblia diz que o povo de Israel passa a pé enxuto. E depois que o povo passa, vem o exército de Faraó. E o mar se fecha. E eles são tragados. Isso acontecia todo dia? Não. Isso foi algo extraordinário da parte de Deus. Mas aquele povo que saiu dali muito rápido, corrido, chega no deserto, eles não têm tempo de plantar, a dificuldade de manter os animais e tem que matar os animais para o seu consumo, acaba a comida. E aí, como aquele povo vai se alimentar? O que Deus envia? Envia o maná. Não é outra coisa extraordinária? Esse Deus, que é o Jeová Jirê, que é o Deus provedor, que é o Deus que provê o alimento para aquele povo. E ninguém, ao longo daquela jornada, morreu por falta de comida. E morreu por falta de bebida. Deus faz sair água da rocha, lá em Refidim. Deus transforma as fontes que estavam ali em Mara, que eram águas amargas, em águas boas para consumo. Será que não é uma coisa extraordinária? Quantas coisas extraordinárias Deus fez. Mas mesmo assim, quando chegou o momento deles depositarem toda a fé, toda a confiança deles em Deus, esse Deus que já havia se mostrado digno de toda a confiança, eles resolvem dizer não. Nós não confiamos em ti. Por isso não experimentaram coisas extraordinárias. E sabe, queridos, se almejamos experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus, isso vai exigir de nós fé. Sabe um homem que me ensina muito sobre experimentar coisas extraordinárias e que nós só pegamos a parte em que ele sucumbe, mas nos esquecemos que ele foi o único que experimentou algo extraordinário da parte de Deus? Veja lá Mateus capítulo 14. Eu vou ler na NVI, vou falar sobre Pedro. Mateus 14, verso 28 e verso 29. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí o verso 29. Venha, respondeu ele. Dá uma paradinha aí. Imagine. Você está numa embarcação, junto com os seus amigos, junto com a sua turma, junto com a sua galera, e vê, então, alguém, que a princípio eles pensaram até que era um fantasma, vindo em sua direção, andando sobre as águas. E aí, você, junto com os seus amigos, começa a gritar. E essa pessoa que vem se identifica. Sou eu, o seu melhor amigo. Mas como? Está vindo sobre as águas. E aí você, muito curioso, muito curiosa, fala, eu também quero. E aí esse amigo fala assim, venha. Por quê, irmãos? Eu estou fazendo questão de ressaltar esse momento. Porque, geralmente, nós olhamos para esse texto só para criticar o Pedro. Porque depois, é bem verdade que ele vai começar a afundar. Passado algum tempo, o texto vai dizer que ele, olhando para o que estava ao seu redor, esse é o perigo. Perdeu o foco, deixou de olhar para o Senhor e confiar no Senhor, o Pedro começou a sucumbir. Mas voltemos agora ao verso 29, quando Jesus fala assim, venha, você iria? Ah, pastor, claro que eu iria. É mesmo? Tem certeza? Mas o texto diz, então Pedro saiu do barco, andou
sobre a água e foi na direção de Jesus. Dos 12, Pedro foi o único, ou ao longo da história da humanidade, que a gente tenha conhecimento, com exceção de Jesus, Pedro foi o único ser humano que andou sobre as águas. Sabe por quê? Sabe por que Pedro experimentou de algo extraordinário de Deus? Porque Pedro confiou no Senhor. Quer experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus? Confie integralmente, incondicionalmente nele. Esse Deus que deseja realizar coisas extraordinárias na minha vida, na sua vida, na vida da minha família e na vida de sua família. Queridos, eu tenho total convicção. E aqui não quero dizer que estou querendo adivinhar o futuro, vaticinar o futuro ou profetizar com relação ao futuro, não. Tenho total convicção, baseado naquilo que eu conheço de Deus, baseado na palavra de Deus, que não apenas esse ano de 2024, mas ao longo dos anos que estão por vir, Deus deseja realizar coisas novas em sua vida. Deus deseja fazer coisas grandes em sua vida. Deus deseja que você experimente coisas extraordinárias da parte dele. Assim como Josué, Caleb e Pedro experimentaram. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. E talvez hoje você precise tomar decisões que foram muito importantes para que Caleb experimentasse de coisas novas, grandes e extraordinárias e que eu e você tenhamos que tomar também. Dentre elas, ter coragem. Deixar o passado no passado. Deixar os erros, os pecados do passado. Deixar os ressentimentos, deixar as mágoas, deixar as feridas no passado. Deixar de viver uma vida medíocre, uma vida que fica ali na zona de conforto, uma vida que está sempre ali, nunca para melhor. Deixar as murmurações, em vez de reclamar pelo que não tem, lute para conquistar aquilo que você almeja. Pare de reclamar, pare de dizer que a vida é injusta para você, e não é. Talvez é isso que você precise abandonar, mas isso é preciso coragem. Talvez para experimentar coisas grandes e enfrentar os gigantes, as dificuldades, as lutas, é preciso perseverar. Persevere, fique firme, porque as lutas, as dificuldades, os gigantes não são maiores que o seu Deus. Quer experimentar coisas extraordinárias? Quer andar sobre as águas como Pedro? Confie no Senhor, integralmente e incondicionalmente. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E diante de tudo que o Senhor lhe falou nessa noite, eu gostaria de orar por você e orar com você. Você que, ao ouvir a palavra do Senhor, entendeu que Ele tem coisas novas, coisas grandes e extraordinárias para a sua vida. E se você entendeu isso e quer desfrutar disso, quer trabalhar para que não mais o medo lhe aprisione, mas a ousadia lhe faça desfrutar de coisas novas. Você que talvez achou que esse ano de 2024 será o mesmo de 2023, não será. Você que está pensando em desistir, não desista. Continue perseverando nas promessas do Senhor. Você que quer experimentar das coisas extraordinárias, quer andar sobre as águas como Pedro, eu gostaria de lhe convidar a se colocar de pé, se apresentando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero, Senhor, experimentar coisas novas, coisas grandes e coisas extraordinárias.
Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. A você que está conosco online, se essa é a sua decisão, Deus abençoe a sua vida, querido, querida. Hoje é dia de sairmos daqui com a certeza que o Senhor tem coisas novas, grandes e extraordinárias para a minha vida e para a sua vida, para a vida da minha família e de sua família. Alguém mais? Só se colocar de pé, nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela palavra dEle e pedindo que Ele nos ajude a termos coragem, a sermos perseverantes e a confiarmos nele integralmente e incondicionalmente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, aqui estamos, nos apresentando diante de Ti. E o Senhor, melhor do que ninguém, sabe quais são as áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. Mas nos apresentamos a Ti com a certeza que o Senhor tem coisas novas para nós. Nos apresentamos a Ti com a certeza que o Senhor tem coisas grandes para nós. E nos apresentamos a Ti com a total convicção que o Senhor tem coisas extraordinárias para nós. Mas, Senhor, nos ajude na nossa falta de coragem, que possamos ter coragem de deixar o passado no passado. As coisas que nos impedem de desfrutar coisas novas do presente, que possamos deixar no passado. Pai querido e Deus de amor, nos ajude a perseverarmos, a permanecermos firmes nas Tuas promessas. Porque como louvamos nesse culto, o Senhor é um Deus que cumpre promessas. E que possamos permanecer firmes, mesmo que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, como foi a experiência de Caleb. Mas nos ajude a desfrutar de coisas grandes que o Senhor tem para nós. E, Senhor, o Senhor que é um Deus extraordinário e que deseja que venhamos desfrutar de coisas extraordinárias. Nos ajude, talvez, na nossa falta de fé, talvez seja isso que esteja impedindo de desfrutarmos das coisas extraordinárias. Que possamos, assim como Pedro, ao ouvir a Tua voz, ao ouvir o Teu chamar, sairmos do nosso barco e caminharmos sobre as águas. Que possamos confiar em Ti todos os dias, integralmente e incondicionalmente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que estão aqui dizem amém e amém. Pode se assentar, querido, querida. Nós já estamos encerrando o culto dessa noite. E a você que nos visita, seja